Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de direito administrativo, né? Hoje nós vamos ver os princípios do direito administrativo, certo? No caso, nós vamos começar pelos princípios gerais do direito administrativo e começando pelos expressos na Constituição, certo? Professor, onde é que eu encontro esses princípios? Você vai encontrar aqui no artigo 37 da Constituição Federal. Veja só, artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Então, no caso, tá, pessoal, nós vamos começar por esses princípios, tá? Que pode-se dizer que sejam os princípios constitucionais expressos. Posteriormente, nós vamos estudar os princípios que não estão expressos aqui na Constituição, mas que também são fundamentais para o ensino do direito administrativo, ok? Então, vamos começar pelo primeiro deles, que é o princípio da legalidade. Primeiramente, pessoal, vocês já estão acostumados a estudar o princípio da legalidade em outros ramos do direito. Vocês viram lá no direito constitucional. O princípio da legalidade, em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Ótimo. No entanto, esse princípio ele pode ser visto por outro ponto de vista. Por exemplo, vocês viram também lá no direito penal que o princípio da legalidade ele pode ser entendido como que não há crime ou pena sem lei anterior que o comine. Então, o que é que acontece? Você tem o princípio da legalidade sobre o espectro do direito penal. No caso, o princípio da legalidade aqui no direito administrativo, ele é basicamente uma garantia do cidadão, né, das pessoas em geral, não só do cidadão, mas das pessoas em geral, mas ele é um princípio cuja conduta, o regramento, é mais ligada à ação do Estado. No direito administrativo, anote aí no seu caderninho, o princípio da legalidade ele pode ser entendido como sendo o fato de que a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que é previsto em lei, certo? Vocês vejam só que aqui o princípio da legalidade ele é dirigido ao Estado, porque na realidade busca proteger as pessoas da ação do Estado. Então, tudo que o Estado fizer ou que ele deixe de fazer tem a base em lei. Lei aqui, tá, gente? Eu estou falando lei em sentido amplo. É preciso ter uma norma que dê base a uma ação ou omissão do Estado, ok? Por exemplo, o Estado só pode cobrar imposto de renda se tiver uma lei prevendo isso aí, certo? O Estado só pode aplicar uma multa de trânsito com base se tiver uma lei prevendo isso aí, certo? Então, toda ação ou omissão do Estado tem que ser fundamentada numa norma jurídica, tá? Esse é o princípio da legalidade, que no direito administrativo, que na realidade é a base do Estado de Direito, né? O Estado submetido ao direito. O Estado ele só pode agir ou deixar de agir aquilo que tem um fundamento no ordenamento jurídico, né? No direito, de uma maneira geral. Ok, pessoal? Tranquilo? Mas só lembrando aqui que a lei em sentido amplo, né? Tem que haver uma norma, uma resolução, uma portaria, que tenha, obviamente, fundamento de validade em lei ou e na Constituição Federal também. Perfeito? Tranquilo, né? Seguindo adiante, tá, gente? Nós temos aqui o princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade
ele é muito parecido com o princípio da isonomia, né? Que no caso vocês viram lá no direito constitucional que o princípio da isonomia se refere à ideia de tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade, certo? No caso, quando você vem aqui para a impessoalidade, se refere que o Estado, a administração pública, só pode, deve tratar a todas as pessoas com isonomia, certo? Não deve, o Estado ele não pode tratar ninguém com privilégio, certo? Nem com perseguição, ok? Muito embora, tá, gente, na prática, esse princípio da impessoalidade ele é muito vilipendiado, né? Coisa que no Brasil é muito comum, às vezes a gente ter aquela pessoa que indica, né? Como popularmente é conhecido, né? Um pistolão, um peixe, né? Que indique você para uma determinada situação. Então, é muito comum, às vezes, a gente ouvir, por exemplo, que quando você tem um peixe, tem uma pessoa conhecida numa repartição pública, você acaba furando a fila. Então, no caso, isso aí é uma violação ao princípio da impessoalidade. Porque, na realidade, se refere à ideia de que a administração pública ela deve ser o quê? Impessoal, certo? Ou seja, deve tratar a todos com isonomia, sem privilégio e sem qualquer tipo de perseguição, ok? Mas infelizmente esse princípio ele é muito é, vilipendiado, né? Ele é muito violado na nossa sociedade brasileira, infelizmente, né? Um ponto interessante que eu tenho que tocar aqui, tá, pessoal? São as questões referentes aos cargos comissionados e funções de confiança, certo? Repetindo, os cargos comissionados e as funções de confiança. Professor, não estou entendendo. Eu não sei ainda o que é cargo comissionado, não sei o que é função de confiança. Olha, gente, essa matéria de agentes públicos, servidor público, é uma matéria que nós vamos ver no final do semestre. Mas já adiantando aqui para vocês, é que a Constituição Federal ela estabeleceu uma regra de que para ter acesso a qualquer cargo ou função pública, você deve prestar um concurso público, você tem que passar no concurso público, ok? Essa é a regra geral na nossa Constituição, certo? No entanto, a própria Constituição, ela traz aí algumas exceções, tá? Uma dessas exceções é o cargo em comissão e a função de confiança, certo? Professor, onde é que eu encontro isso? É aqui no próprio artigo 37 da Constituição, tá? Veja só, inciso 2. A investidura de cargo ou emprego público, investidura de cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, de acordo com a natureza e complexidade do cargo na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Pronto. Aqui, pessoal, é uma das exceções a essa situação, ok? No caso, quando eu tenho um cargo em comissão ou uma função de confiança, o que é que acontece? O requisito para que você possa assumir esse cargo em comissão ou a função de confiança não é a aprovação em concurso público, e sim a confiança que a autoridade responsável por fazer a nomeação ela tem em você, certo? É muito comum, tá, gente, esses cargos em comissão e funções de confiança sejam cargos de assessor, certo? Então, o que é que acontece? Um deputado federal, por exemplo, ele tem, é previsto em lei que ele tem aí direito a nomear alguns assessores, e aí, no caso, o que é que ele vai fazer? Ele vai nomear esse assessor porque ele confia naquele assessor.
O requisito principal aqui, tá, pessoal, não é a aprovação em concurso público, e sim a confiança que, que a autoridade tem para você exercer aquele cargo de assessor dele, tá certo? Então aqui é uma das exceções. Ah, professor, mas isso não seria uma violação ao princípio da impessoalidade? Pela Constituição, não, tá? Pela Constituição, não. Porque a própria Constituição prevê essa situação, então não é inconstitucional, tá? Muito embora, do ponto de vista científico, do ponto de vista doutrinário, eu acho um absurdo que exista esse tipo de situação, né? Para falar a verdade, eu sou contra a existência de qualquer cargo, comissão ou função de confiança, né? Mas assim, não foi uma opção do poder constituinte quando a Constituição foi feita, né? Então, no caso, é possível realmente ter a existência desses cargos em comissão e funções de confiança, tá? Muito embora eu quero retratar também que no Brasil existe também um excesso desse tipo de cargo, certo? Há um excesso absurdo, né? Às vezes existem repartições públicas que têm mais cargos comissionados do que servidores concursados, certo? Aí sim você tem uma violação à Constituição Federal, ok? Mas um ponto importante aqui que no que se refere à impessoalidade é que a nomeação para cargos em comissão ou funções de confiança não podem recair sobre parentes de até o terceiro grau, certo? Isso é uma coisa, certo? Pessoal, muito comum no Brasil, certo? Num passado até muito recente era mais comum ainda, certo? Que na realidade isso aí gera uma situação bem velha conhecida como nepotismo, certo? O que é nepotismo? Nepotismo ocorre quando a autoridade pública ela emprega seus parentes na administração pública, ok? Então, às vezes, era muito comum antigamente você chegasse numa prefeitura e na prefeitura estava trabalhando os 10 irmãos do prefeito, o sobrinho, a esposa, enfim, todo mundo empregado lá na prefeitura com cabide de emprego, né? O que é isso? É nepotismo, certo? Repetindo, professor, o que é nepotismo? Nepotismo é a prática de empregar parentes em cargos da administração pública. Isso se utilizando da sua própria confiança, né? Ok? Para tentar proibir esse tipo de situação, o Supremo Tribunal Federal aprovou a súmula vinculante número 13, certo? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Súmula vinculante número 13. Veja só. A nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia, assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou ainda de função gratificada da administração pública, direto ou indireto de qualquer dos poderes da União, Distrito Federal, município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. E aí, por fim, aqui, tá, gente? Viola a Constituição Federal. Então, esse tipo de situação aqui, tá, gente? Viola a Constituição Federal. Professor, que súmula grande. É muita informação, não estou entendendo. Tá bom, gente, vamos por parte. Veja só, primeiramente, até o terceiro grau. Cônjuge, companheiro em linha reta colateral por afinidade, até o terceiro grau. Professor, o que é o terceiro grau? O terceiro grau, aqui que ele está falando, refere aos graus de parentesco, certo?
Então, quando vocês forem estudar direito de família, tá? Vocês vão estudar aprender a contar os graus de parentesco. Mas o que é que acontece, tá, gente? Esse terceiro grau, ele não é assim contado da mesma forma como a gente fala coloquialmente. Ah, o meu primo de primeiro grau, meu primo de segundo grau, não é assim, tá, gente? O parente de terceiro grau, na realidade, ele vai pegar aí até o tio e o sobrinho, ok? Mas, por exemplo, o seu pai, ele é seu parente de primeiro grau, seu filho. O seu avô é seu parente de segundo grau, certo? O seu neto é seu parente de segundo grau. O seu irmão também é seu parente de segundo grau também, ok? Já o tio e o sobrinho são parentes de terceiro grau. No caso, tá, pessoal? O primo, o primo de primeiro grau, como a gente fala coloquialmente na prática, na realidade é seu parente de quarto grau. Então você veja aqui que a súmula ela não abrange a nomeação do primo, porque o primo legítimo, como a gente é acostumado a falar, ele é seu parente de quarto grau, tá certo? E professor, o que é a afinidade? A afinidade é o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, tá? Também não pode, parentes por afinidade. Perfeito? Professor, não entendi aqui por que botou aqui em cargos de direção, chefia ou assessoramento. Porque na realidade isso aqui vão ser os cargos de confiança ou as funções de confiança, tá? Todo cargo de comissão ou função de confiança, ela vai ser obrigatoriamente pela Constituição Federal uma função de chefia, direção ou assessoramento. Tá certo? Muito tranquilo. E para a gente terminar, tá, gente? Nós temos aqui o ajuste mediante designações recíprocas. Professor, o que é isso? Gente, designações recíprocas são aquelas situações que, por exemplo, vamos supor que o prefeito de uma cidade nomeia os parentes do prefeito da cidade vizinha. E o prefeito da cidade vizinha nomeia os parentes do outro, certo? Então há uma troca aí, certo? Entre autoridades públicas. Chega aquela autoridade pública, olha, eu nomeio o teu parente e tu nomeia o meu parente, certo? Isso aqui são designações recíprocas, né? Isso é o que a doutrina chama de nepotismo cruzado ou nepotismo transverso. Então, se isso ficar constatado, ficar comprovado, tudo isso aqui, tá, gente, viola a Constituição Federal, ok? Isso aqui é a chamada súmula do nepotismo, né, que proíbe o nepotismo. Essa súmula, na realidade, ela retrata o nepotismo na visão do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Tranquilo aí, pessoal? Voltando aqui para o nosso slide, certo? E visto aqui bem a questão da impessoalidade, nós podemos seguir aqui para o princípio da moralidade. Gente, olha, o princípio da moralidade, como o próprio nome diz, ele é um princípio que traz a ideia de que a administração pública ela deve se comportar de forma moral, ela deve agir com probidade, com honestidade, com boa fé, certo? Mas na realidade, na prática, a gente sabe que isso não é muito bem respeitado, né? Vamos esperar aí que a coisa melhore, né? Mas, de qualquer forma, um ponto importante que eu quero tratar aqui é que esse princípio da moralidade, tá, pessoal, ele é de muito difícil aplicação, certo? Na prática. Porque às vezes há determinados comportamentos que podem ser considerados morais para uma pessoa e imorais para outra, certo? Então, o que é que acontece? A moralidade ela é um princípio extremamente subjetivo, de difícil aplicação na prática, certo? Então, por isso que às vezes assim, é difícil você controlar
a atividade do Estado com base nesse princípio. Perfeito? Mas seguindo adiante, tá, pessoal? Nós vamos para o próximo princípio, que é o princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade? Como o próprio nome está dizendo, o Estado ele é obrigado a dar publicidade aos seus atos, certo? Tudo que o Estado faz, ele é de interesse público. Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, né? Toda atividade que o Estado ele faz é de interesse público. As pessoas elas têm o direito de saber o que o Estado está fazendo, o que o Estado está fazendo com o dinheiro arrecadado dos impostos, por exemplo. Se está sendo feita uma obra pública, o Estado ele tem que dar publicidade. Se o Estado está fazendo um contrato com a empresa, o Estado tem que dar publicidade. Se o Estado vai fazer um concurso, uma licitação, tem que ser dado publicidade. Certo? Então, veja só que esse princípio da publicidade, ele também dá base a outros princípios. Um outro princípio muito importante também aqui, que é muito parecido com a publicidade, é o princípio da transparência. Vamos aproveitar aqui e colocar ele aqui, né? Princípio da transparência. Certo? O que é esse princípio da transparência? Esse princípio da transparência, ele está ligado justamente a necessidade, a obrigatoriedade do Estado de divulgar, certo? De divulgar dados sobre a sua atividade e de deixar o acesso da população. Um ponto importante que a gente pode tratar aqui é que hoje existe o chamado Portal da Transparência. Nesse Portal da Transparência, tá, gente? O que é que acontece? É lá onde o Estado ele vai deixar todas as informações sobre a sua atividade, certo? Tudo isso tem que ser divulgado e tem que deixar à disposição da população, ok? Então vocês vejam que são dois princípios aqui muito próximos, tá? São dois princípios muito próximos. Então, de qualquer forma, viola a publicidade ou a transparência qualquer situação que o Estado ele queira esconder, certo? Por exemplo, você não pode ter uma repartição pública, uma instituição pública que tem um orçamento sigiloso, certo? Uma licitação sigilosa, não pode, tá certo? Não pode. Viola a publicidade e a transparência. No entanto, tá, pessoal? Embora isso aqui sejam princípios muito importantes, e também existem exceções, certo? Também existem exceções. Como assim, professor? Vejam só. Primeira exceção, a ideia de publicidade e transparência. A primeira exceção são dados referentes à intimidade ou à privacidade das pessoas, certo? Por exemplo, processos de família, normalmente, eles correm em segredo de justiça. Por quê? Porque normalmente nesses processos que envolvem divórcio, pensão alimentícia, investigação de paternidade, são situações que guardam informações sobre a intimidade das pessoas. Então isso deve ser mantido em sigilo. Tá? Por exemplo, dados que a administração pública tem sobre a minha pessoa. Por exemplo, a minha declaração de imposto de renda. Né? Terrível a declaração de imposto de renda. Acabei de pagar esses dias, ainda estou meio assim, mancando. Né? Mas a minha declaração de imposto de renda, que eu mandei lá para a Receita Federal, ela deve ser mantida sob sigilo, porque lá tem tudo que eu tenho, tudo que eu gasto, tudo que eu gastei, todos os serviços que eu prestei, certo? Então são dados que envolvem
a minha privacidade, são dados pessoal. Então, esses dados, tá, pessoal, eles devem ser mantidos sob sigilo, tá certo? Essa é a primeira exceção à publicidade, ok? A segunda exceção à publicidade se refere a questões de segurança pública, tá? Questões de segurança pública. Por exemplo, você não vai divulgar, o Estado ele não vai divulgar aonde é que estarão as blitz no sábado à noite, certo? Por quê? Porque isso aí é uma questão de fiscalização, ok? Isso aí é uma questão de fiscalização, tá certo? Se o Estado ele colocar no Diário Oficial, onde é que vai, no sábado de manhã, colocar no Diário Oficial, onde é que estarão as blitz no final de semana, no sábado à noite, todo mundo vai ver e quem for beber não vai passar por aquele lugar. Isso vai prejudicar a fiscalização. Por exemplo, investigações criminais que estão em andamento. Isso aí, tá, pessoal, é outro ponto importante, tá? É outro ponto importante que investigações que estão em andamento, elas devem ser é, feitas sob sigilo, porque no caso pode piorar, pode prejudicar a investigação, ok? Por exemplo, você não vai dar publicidade a uma escuta telefônica que foi feita com autorização judicial no telefone de alguém. Porque se você der publicidade a isso, a pessoa investigada vai ficar sabendo e não vai falar nada naquele telefone, certo? Então, esses atos referentes a questões que estão ligadas à investigação criminal, elas devem ser mantidas aí sobre sigilo, certo? Aí vem aquela pergunta: ah, professor, mas o advogado ele tem acesso ao inquérito policial? Sim, é verdade. Mas veja bem, o advogado ele não tem acesso total ao inquérito policial. Apenas o advogado ele terá acesso àquelas peças que já estão acostadas no inquérito. A investigação que ainda está em andamento, o advogado ele não tem acesso, tá, gente? Isso aí você pode olhar, certo? Tem uma súmula sobre isso, tá? Que é a súmula do STF, súmula vinculante número 14, tá? Enquanto a investigação ela está em andamento, o advogado ele não pode ter acesso, ele não tem o direito de ter acesso. Agora, se a investigação ela já foi acostada nos autos do inquérito policial, aí o advogado ele passa a ter sim direito de acessar esses dados que já estão acostados no inquérito. Perfeito? Então são coisas aí referentes à segurança pública. A mesma coisa eu posso dizer também em relação a questões de segurança nacional, certo? Ninguém vai publicar no Diário Oficial onde é que estão as tropas brasileiras na zona de fronteira, certo? Isso aí prejudicaria com certeza a segurança nacional, perfeito? Mas tirando essas duas situações, tá, pessoal? Todos os atos do Estado, eles devem ser dados à publicidade, certo? Deve ser dado publicidade e transparência, certo? Professor, existe alguma lei que regulamenta isso? Existe, a chamada Lei de Acesso à Informação. Então lá você vai encontrar a regulamentação desses dados. Quais são aqueles dados que podem ser classificados como dados sigilosos, secretos e etc. Perfeito? Seguindo adiante, tá, pessoal? Nós vamos aqui para o princípio da eficiência, tá? Princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, tá, gente? Ele está ligado à ideia de que a administração pública ela deve fazer sempre mais com menos. A ideia de eficiência, tá, gente? Está ligada aí justamente a isso, certo? Você realmente, com um determinado esforço, você deve procurar alcançar o melhor resultado possível, tá? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é eficiência, né? Então,
fica fácil aí da gente aprender isso. No nosso ordenamento jurídico, existem vários pontos que estão ligados à eficiência. Por exemplo, quando a pessoa passa no concurso público, inicialmente, essa pessoa que assumiu o cargo público, ela estará sujeita ao estágio probatório. Professor, o que é o estágio probatório? O estágio probatório é justamente aquela situação em que aquele servidor que acabou de passar no concurso, que tomou posse no cargo público e começou a trabalhar, ele vai ter que mostrar eficiência no cargo, certo? Ele vai ter que mostrar que ele está produzindo direitinho, certo? Que ele está fazendo tudo, que ele está trabalhando bem. E aí, no final do estágio probatório, ele vai se submeter a um processo de avaliação de desempenho, para saber se ele fez tudo direitinho. Perfeito aí, pessoal? Tranquilo? Próximo princípio, né? Princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Professor, o que é o princípio da autotutela? O princípio da autotutela está ligado aí à ideia de que a administração pública ela pode tanto anular como revogar os seus próprios atos. Na realidade, a administração pública, como o próprio nome do princípio está dizendo, pode se autotutelar, ou seja, a administração pública ela tem a capacidade de controlar a sua própria atividade. E a depender da situação, ela pode tanto anular como revogar uma conduta praticada por ela mesma. Certo? Professor, não estou entendendo. Na realidade, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que retrata bem essa situação. Tá? Vamos olhar aqui, que é a súmula. Opa, só um minutinho. Pronto. Súmula 473 do STF, tá? Súmula 473 do STF. A administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los. Por motivo de conveniência e oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos, ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Veja bem que importante, tá, gente? A administração pública, tá, pessoal? O que é que acontece? Ela vai realizar várias atividades e, de vez em quando, alguns desses atos eles são praticados com más intenções ou mesmo até, digamos assim, por despreparo de algum servidor, certo? E aí pode acontecer que algum tipo de ato ele seja praticado ilegalmente. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que um determinado servidor da administração pública, certo? Resolveu publicar uma portaria que admite técnicas de pressão no interrogatório do inquérito policial. Certo? Embora seja um tema ainda muito polêmico, essa questão de técnicas de pressão, já existe jurisprudência, né, gente, que técnica de pressão é muito próximo de tortura, certo? O que é inconstitucional. Então, nesse caso aí, esse tipo de portaria, por ser inconstitucional, ele deve ser o quê? Anulado. Tá? Anulado. E a própria administração pública pode fazer isso. O próprio servidor público que editou, que publicou aquele ato, ele pode fazer isso.
certo? Por quê? Porque isso aí é decorrente do princípio da autotutela. Ao ver o erro, ele pode pegar, anular o seu próprio ato e consertar os danos que foram causados, certo? A própria administração pública ela tem essa capacidade de fazer isso. Isso é inerente à chamada aqui autotutela, tá? Mas no caso é muito importante aqui separar essa situação. Então a anulação, a anulação, você vai utilizar quando você tem um vício que torne o ato ilegal. Ou seja, a anulação é uma situação que decorre da ilegalidade, ok? E veja só, pessoal, ponto importante, tá? Porque deles não se originam direitos. Essa frasezinha aqui, ela traz a ideia, tá, gente, que a anulação do ato administrativo, de um ato ilegal, tem uma eficácia retroativa, tá? Veja só, porque deles não se originam direitos. Então, o que é que acontece? Se tiver uma determinada situação que tiver causado prejuízo a alguém, o que é que acontece? Isso deve voltar ao que era antes. Então, se o ato é anulado, esse prejuízo ele tem que ser reparado. Isso às vezes dá muito problema, tá, pessoal, em questões de gratificações ilegais dadas a servidores públicos. Porque o que é que acontece? Se a administração pública ela cria uma gratificação que é ilegal, ela cria uma gratificação que é ilegal e determinados servidores recebem essa gratificação, isso pode significar que esses servidores eles tenham que devolver essa gratificação, certo? Veja só, de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos. Então, se o servidor ele ficou recebendo aquilo ali mês a mês, numa gratificação que é considerada ilegal, ele provavelmente ele vai ter que devolver esse valor que foi recebido. Perfeito? Então, eu posso dizer que a anulação ela gera aí uma eficácia retroativa, ela retroage até a publicação do ato. Perfeito? Passando adiante, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Professor, o que é revogar? Revogar é justamente quando a administração pública ela retira um ato que ela praticou por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, o que é que pode acontecer? Você tem um determinado ato que gerou determinados efeitos que, embora sejam legais, mas que na realidade o gestor público entendeu que está atrapalhando. Certo? Foi um erro esse ato. Então, o que é que vamos fazer? Vamos revogar e fazer de outro jeito. Certo? Vou dar aqui um exemplo. Um exemplo que aconteceu há alguns anos atrás, que gerou aí um certo problema, é que alguns anos atrás o governo federal editou uma portaria no sentido que aqueles idosos que recebiam aposentadoria do INSS, eles deveriam comparecer a um posto do INSS para dar prova de vida. Certo? Isso gerou um problema muito grande, certo? Porque vários idosos tinham problema de locomoção e também as agências do INSS não tinham estrutura e condições para receber esses idosos, certo? Então isso gerou um problema, um transtorno enorme aí para que esses idosos eles tivessem atendimento no INSS. O que é que o governo federal optou por fazer? O governo federal revogou esse ato e resolveu fazer outro, que é apenas periodicamente, vai ocorrer de forma periódica, de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, e que no caso o idoso ele pode comparecer, fazer essa prova de vida também na Caixa Econômica, e em graus em que haja uma dificuldade muito grande de locomoção,
o INSS ele deverá mandar um servidor à casa do idoso, certo? Para verificar que esse idoso ainda está vivo. Okay? Professor, mas por que isso? Porque na realidade, tá, pessoal? Infelizmente é muito comum que parentes do idoso continuem recebendo a aposentadoria do idoso mesmo depois que ele tenha falecido. Tá? Infelizmente essa situação é muito comum. Quero deixar, tá, gente? Isso é crime. Okay? Isso é apropriação indébita previdenciária. Okay? É crime. Então não pode acontecer, tá certo? Então quando o idoso ele vem a falecer, às vezes ele morre em casa, aí o que é que acontece? A família enterra e não comunica ao INSS e continua recebendo a aposentadoria do idoso. Isso não pode, tá, gente? É fraude. Perfeito? Então, para isso, o governo federal criou essa ideia de que os idosos que recebem a aposentadoria e tal devem comparecer a um determinado local para fazer prova de vida. Perfeito? Ponto importante, né? Respeitar os direitos adquiridos. Então, veja só, tá, gente? Quando eu falo que são respeitados os direitos adquiridos, é que significa que a revogação ela tem efeito não retroativo, tá? Tem efeito não retroativo. Então, no momento em que houver uma revogação, até a data da revogação, aquele ato produziu todos os efeitos. Então, por exemplo, uma gratificação que é legal, mas que depois o gestor público ele resolveu revogar, os servidores eles vão ter direito de receber aquela gratificação até a data da revogação. Certo? Então, a revogação tem efeito não retroativo. Perfeito? Tá tranquilo, gente? Só para terminar aqui a análise dessa súmula, certo? A súmula 346 do STJ, súmula 346 do STJ, a administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Era o que já tinha escrito aqui, então não há necessidade para fazer isso, né? Mas para terminar, tá, gente, eu quero dar ênfase aqui, vamos colocar aqui uma observaçãozinha, que é a ideia da teoria do fato consumado. Teoria do fato consumado. Professor, o que é essa teoria? Essa teoria, tá, gente? Ela traz uma limitação a esse efeito retroativo aqui da anulação, tá? A gente acabou de ver que se o ato é ilegal e ele vai ser anulado, haverá efeito retroativo. Então a situação tem que ser desfeita, tá? Qual é o problema? Vai ter situações que não vai ser possível retroagir. Por quê? Porque se trata de fato consumado. Vou dar um exemplo. Vamos supor, tá, gente, que um contrato administrativo seja feito, um contrato com o Estado, certo? Um contrato com o Estado, ele seja feito sem licitação. Não, mas que é isso, professor? Não pode não. Realmente não pode. Então o que é que acontece? Se o contrato ele é feito sem prévia licitação, o que é que vai acontecer? Esse contrato é nulo. Ele é ilegal. Então, no caso, se o contrato ele vai ser anulado, ele tem que ter efeito retroativo. Então tem que desfazer tudo que foi feito decorrente desse contrato. Só que tem um problema. Vamos supor que foi feito um contrato para construir uma obra pública e a obra já está sendo terminada. Aí como é que vai ser? Professor, vai ter que derrubar a obra? Não. Não. Porque no caso aí já é fato consumado. Certo? Seria uma coisa assim completamente irracional você derrubar o prédio todinho, certo? Porque o contrato é nulo. Tá certo?
É claro que eventuais prejuízos que a administração pública teve com essa ilegalidade que foi praticada deve ser apurado e eventuais prejuízos devem ser ressarcidos, tá certo? Então acaba que vai ter situações aqui que não vai dar para desfazer o que já foi feito, ok? Isso aí acaba sendo uma limitação ao efeito retroativo da anulação, ok? Estamos entendidos? Tranquilo? Bom, gente, seguindo adiante, veja só que é importante, né, esse princípio da autotutela, o tanto de informação que tem para falar sobre isso, né? Mas seguindo adiante, nós vamos ver outros dois princípios de extrema importância, né? Que é aqui o chamado princípio da supremacia do interesse público. Princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio, tá, gente, ele não é um princípio expresso da Constituição. Não é, certo? Muito embora algumas pessoas defendam que se trata de um princípio implícito, certo? Na realidade, tá, pessoal, esse princípio da supremacia do interesse público, ele traz aquela velha ideia de que o interesse da sociedade, o interesse de muitos, né, se sobrepõe ao interesse de poucos, ou de um, né? Então traz aquela ideia de que o interesse público ele se sobrepõe ao interesse privado, tá? É importante aqui essa colocação, certo? Porque existem várias situações em que o interesse público ele acaba atropelando o interesse privado. Vou dar aqui uma ideia, né? Que fica bem claro isso, que é a chamada desapropriação. Quando o Estado ele vai desapropriar um imóvel, digamos, para fazer um viaduto, o dono daquele imóvel, né, ele não pode se valer do seu interesse privado para impedir a desapropriação. Certo? Não pode. Ele não pode chegar e dizer, olha, o Estado, passe aí o seu viaduto em outro local, que aqui é o meu imóvel. Ele não pode fazer isso. Certo? Por quê? Porque aí tem uma ideia de supremacia do interesse público. Agora, é claro que isso não significa que o interesse privado ele não deva ser respeitado. Então, assim, a desapropriação ela vai ocorrer. O proprietário, tá, gente? Ele é obrigado a aceitar. O proprietário, ele é obrigado a aceitar. Mas, no caso, ele vai receber uma justa indenização pelo imóvel que tá sendo desapropriado. Certo? Então, a supremacia do interesse público não significa que o interesse privado ele não deva ser respeitado. Mas é claro, tá, gente, que o interesse público ele acaba que vai se sobrepor ao interesse privado. Perfeito? Antes de continuar para o princípio da indisponibilidade, eu queria fazer aqui uma distinção, certo? Porque essa ideia de interesse público ela é muito vaga. O que é interesse público? O que é interesse público? Ah, professor, isso aí, interesse público seria aquilo que é de interesse da coletividade. É aquilo que o povo quer. Na realidade, isso traz aí uma problemática realmente muito grande, certo? Mas existe uma classificação que eu acho importante que você tenha em mente, que é a ideia de interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário realmente ele coincide com a vontade da população em geral, certo? Por exemplo, precisamos aí investir em educação, precisamos aumentar as vagas de fiéis, de financiamento estudantil. Acho que são muito poucas pessoas que são contra o investimento público em educação, em financiamento estudantil, etc. Então eu posso dizer aí que se trata de interesse público primário. Já o interesse público secundário, tá, gente, não é propriamente
o interesse da população em geral, tá? Mas na realidade isso pode de alguma forma trazer benefícios para a sociedade. Vou dar um exemplo: aumento de impostos. Poxa, professor, mas eu já pago tanto imposto, vai aumentar mais ainda? No Brasil, né, gente, é comum, ninguém quer pagar imposto, né? E realmente porque a tributação ela realmente já é muito grande. A tributação aqui no Brasil, ela realmente ela é extensa, mal distribuída. Então, com razão, certo? Ninguém quer pagar mais imposto. Mas de repente, a depender da situação, esse aumento de impostos ele pode trazer um benefício indireto para a população em geral, certo? Então, nem sempre o interesse público nem sempre esse interesse público ele vai ser é, ele vai ser igual, assim, ele vai coincidir com o interesse da população em geral, perfeito? Então é preciso ter essa distinção, que no caso o interesse público, tá, gente, não coincide com a vontade geral da população, perfeito? Podemos ir adiante. Próximo princípio aqui, que é o princípio da indisponibilidade, né, do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Okay? O que é esse princípio? O gestor público, tá, gente? Ele deve preservar o interesse público sempre que possível. O interesse público ele não pode ser abandonado. Muito embora na prática, né, gente, às vezes isso acontece, certo? Mas uma ideia de indisponibilidade do interesse público, por exemplo, que eu poderia dar, se refere a situações, por exemplo, de renúncia de receita, certo? Por exemplo, isenções fiscais. No caso, tá, gente, por exemplo, uma isenção fiscal, ela acontece, por exemplo, quando o Estado ele diz que uma determinada empresa, por exemplo, não vai precisar pagar um determinado imposto durante determinado tempo. Por exemplo, digamos que eu sou governador aqui do estado do Ceará, e aí eu tenho interesse de trazer uma empresa ali para a região do município de São Gonçalo, porque na realidade aquela empresa ela vai desenvolver a região, vai criar empregos, vai criar receita, as pessoas vão consumir, então a presença daquela empresa ali ela vai gerar benefícios sociais, certo? Então é comum que esse tipo de gestor ele conceda uma isenção fiscal para essa empresa. Ah, empresa, você não vai pagar, digamos, ICMS aqui por 10 anos. Aí, no caso, eu crio um atrativo para aquela empresa ela se instalar na região, certo? Professor, isso aí é indisponibilidade do interesse público? Não é uma violação a esse princípio, porque há um interesse público em desenvolver aquela região de São Gonçalo, do município-alvo, tá? Já uma violação que eu posso citar desse princípio é justamente uma situação que uma isenção fiscal é dada sem critério, sem buscar situações de desenvolvimento, certo? Por exemplo, concede-se uma isenção fiscal a determinado empresário e esse empresário ele pega esse dinheiro e resolve comprar é, estabelecimentos comerciais no exterior. Ou seja, há uma isenção fiscal e aquele empresário não investe naquela localidade, não investe no Brasil, não cria empregos. Então, no caso aí eu tenho uma violação à indisponibilidade do interesse público, certo? Por exemplo, no caso eu posso citar isso, a concessão de isenções fiscais sem critérios, certo? Infelizmente no Brasil isso é uma coisa que realmente vem acontecendo, ok? Tranquilo?
Bom, gente, os princípios gerais do direito que eu queria falar para vocês, assim, inicialmente, eram esses. Professor, tem mais princípios do direito administrativo? Tem. Tem muitos, inclusive. É claro que determinada matéria tem outros princípios, né? Por exemplo, nós vamos estudar mais à frente a matéria de serviço público. Então, existem os princípios do serviço público que nós vamos estudar mais à frente, tá? Por exemplo, licitação, que também é uma matéria que nós vamos estudar em outra ocasião, também é uma matéria que tem os seus próprios princípios inerentes à licitação, certo? Então, existem muitos princípios ainda do direito administrativo. Mas, na realidade, tá, pessoal? Para um início de semestre, os princípios gerais que eu queria ver realmente são esses aqui. É claro, tá, pessoal? Quando vocês forem estudar, eu queria que vocês dessem aí, estudem, certo? E dêem uma importância realmente maior aqui ao princípio da impessoalidade, tá? O princípio da publicidade e o da autotutela. E também o da legalidade, tá, gente? Então dê aí uma importância, como também a supremacia do interesse público. Então estudem aí, procurem entender e estudar com profundidade esses temas, tá? Que aí, na próxima aula, né, nós voltaremos aí com mais assuntos para tratar com vocês, ok? Qualquer dúvida a gente tira em sala de aula, tá, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.